Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do empate entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, 1-1. Vitor Roque fez para o Palmeiras, mas o Alviverde não conseguiu sair com a vitória e acabou que o empate foi um mau resultado. Só o Corinthians que está comemorando esse empate. O empate acabou sendo ruim, porque o Flamengo tropeçou na rodada, o Palmeiras poderia ter encostado ainda mais no time carioca, mas não conseguiu sair com os 3 pontos, e o corintiano lá está feliz da vida por causa disso. Vamos trazer o Neto Souza debatendo aí o empate, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Certo, Souza. Parabenizar o Corinthians pelos 115 anos, né? E sobre o jogo de ontem, craque, com tudo isso que você pontuou sobre o Corinthians, né? Sobre o próprio Memphis, sobre as coisas que aconteceu, assistiu o jogo. É justo que o jeito que ele jogou? Fala a verdade. A gente jogou bola, velho. O Godoy foi um dos maiores árbitros do mundo. Leal hoje virou um baita documentarista. Cara, só ver o cara jogando bola ontem. Num clássico como aquele, o cara andando em campo, irmão. Era pra ter saído. Pô, era pra ter tirado ele no intervalo. Era pra ter tirado ele ontem, somente durante o jogo, segundo tempo, deveria ter tirado. A gente entende que é um jogador que chama atenção, que há uma preocupação do Palmeiras, mas com tudo isso que você falou, Memphis sem jogar nada, sem os 2 laterais titulares, sem Carrijo, Sem José Martínez. Sem José Martínez, sem Yuri Alberto. A incompetência do Palmeiras é absurda. Jogou bem, mas todo jogo é a mesma conversa. A mesma conversa de sempre. Joga bem e não consegue fazer gol com o time todo desmontado do Corinthians. E o Palmeiras todo completo. E outra coisa que tem que levar em consideração, o Palmeiras joga segunda-feira. Segunda-feira. Não é o que tanto o Abel pede? Tempo para poder trabalhar, descanso para poder fazer o time jogar. O time jogou segunda-feira, o Corinthians jogou quarta. O Palmeiras não consegue ganhar do Corinthians. Não consegue ganhar. Tem volume de jogo, mas assim, eu estava falando pro Ricardinho. A única bola que se pode dizer que o Palmeiras chutou no gol foi uma defesa do Hugo Souza no segundo tempo. Uma chute de direita. Não estava impedido, chutou de direita e ele fez uma grande defesa. Ele fez uma grande defesa. O Maurício com a perna direita. Então, com tudo isso, você tem que transformar todos essas qualidades que o Palmeiras tem em gol. Então, mas aí você tem que dar moral pro Dorival Júnior, que mesmo com todos os problemas que tem, ele consegue, de uma certa maneira, fazer esse time sair... E faz tempo, né? Faz tempo isso já, né? Faz tempo. Que não é só com o Corinthians. O Dorival já eliminou o Palmeiras, esse Palmeiras aí muito forte, com o São Paulo. Então o Dorival sabe jogar contra não, mas entrou com 3 zagueiros, 2 volantes, interessa. Cada um tem seu esquema de jogo. O que você tem que fazer quando você tem tempo, é o que você pede, é fazer o seu time jogar. E parar de estar olhando para os outros e prestar atenção no Palmeiras, que não tem jogado nada. A crítica ao Palmeiras é essa. Jogo grande, jogo que tem que vencer, que tem que assumir a liderança, que era um jogo que tirava os pontos, não consegue ganhar do Corinthians com um time todo desconfigurado. Então tem que ser criticado mesmo. Léo, o que você viu do jogo, né, em relação a essa defesa que você falou? É essa daí. No contra-ataque não estava impedido, né, Godoy, que você viu ontem? Não. Jogada normal. Jogada legal. Aí ele bate, tem jogada normal, o jogador lá do outro lado dando condição. André Ramalho. Você vê o Hugo, que goleiro que ele é? Volta de novo pra mim, é o Sidão aí? É o Sidão, volta pra mim, porque o Hugo, quando a bola tá ali, ele vê que não tá bem posicionado o time do Corinthians. Ele vai lá na frente para ser um líbero. Mas quando ele vê que o Maurício ganha na velocidade, ele, volta, se posiciona como goleiro e faz a grande defesa. O melhor goleiro do futebol brasileiro, Hugo. Meu querido Léo. Antes disso, a gente tem um lance legal para mostrar pro Godoy em relação... Porque aí agora dá para perceber que parece que foi Pedro, mas a imagem que tem é que o Flávio Lopes chuta a panturrilha do Charles. E aí, o pênalti foi dado no segundo lance, não no primeiro. E não foi pênalti. Pelo menos pra mim, eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram o lance? Eu vi o lance. Foi pênalti pra você? A primeira imagem eu achei que foi, mas depois a imagem por trás... Ele chuta a panturrilha do Charles. O que derruba ele... Tá aí, quer ver lá? Ele chutou a panturrilha. Para aí, Sidão, pra mim.
Ó, pode devagarzinho, ó. Olha o pé do Charles. Onde tá o Charles? Perna esquerda, direita, nada. Ele não toca, não encosta, e quem chuta a panturrilha é o Flaco Lopes. Parou aí na hora que chuta, para pra mim. Parou aí, volta um pouquinho só um pouquinho pra mim. Só mais um pouco. Aí, parou, mais um pouquinho, vai pra frente. Aí, parou. Aí tá a falta. Godoy, o que você viu? Que ontem eu não vi essa imagem ontem. Eu só vi essa imagem hoje. Qual a ideia sua em relação a esse lance? E pode passar o lance do jeito que o Godoy quer ver. Eu volto já pra você, Léo. Boa tarde, craque Neto, Léo, Souza, boa tarde para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Aproveitar para parabenizar ao aniversariante, o Corinthians, e também ao Tanabi. Tanabi conquistou o título da série segunda divisão, mas é a Bzinha ou a quinta divisão do futebol paulista. Depois de 69 anos, uma conquista. Parabéns, muito Tanabi. do Tanabi, que virou um dos grandes jogadores do futebol brasileiro? Edilson. Sim, isso Edilson saiu do Tanabi e foi pro Guarani. Aí a história é interessante. Agora ele vai pra Fazenda. A história interessante desse episódio que você lembrou aí, porque o Cabinho, o grande Cabinho, centroavante, com muito sucesso na Bahia, que também jogou na Bahia, no México e no América de Rio Preto. Tá vendendo chopp Tanabi, é isso? Por isso você tava no Tanabi? Não, levou uma Kombi para lá cheia de jogadores, craque Neto, e o Edilson estava no meio. Em relação a essa imagem que esse ângulo de visão aqui, dá essa impressão aí do chute na perna, o Flaco chutando a perna do jogador Charles. Mas se você tiver uma imagem de frente, vai mostrar que ele faz a alavanca e toca na parte próxima ao joelho, ali na lateral da perna do jogador do Palmeiras. Flaco e aí, Lopes. do Flaco, ele toca, o Charles toca na perna, um pouquinho para baixo do joelho, na lateral ali, e por isso há esse contato físico, colocando a perna... Pra você foi pênalti? Para mim foi pênalti nesse... Ele apita esse lance, mas para mim já tinha sido pênalti antes no Vitor Roque. Vitor Roque, nesse aí. Aí é que teria que ser marcado o primeiro pênalti. Então ele teve duas oportunidades para marcar o pênalti, porque o Ramalho está segurando pela cintura, impossibilitando o deslocamento do Vitor Roque de jogar. E aí derruba o Vitor Roque, inclusive. Ali, pênalti. E aí, na sequência, ele teve a oportunidade. Aí, pênalti no Vitor Roque. E aí, esse lance de frente que você vai ver que ele faz a alavanca e provoca o contato. Imagem sobreposta, é claro, a gente não tem a precisão, mas o contato é ali abaixo do joelho, na lateral da perna do jogador do Palmeiras, do Flaco Lopes. Léo, em relação ao jogo do Corinthians, depois a imagem, a gente vai voltando, né? Vamos postando os gols aí. O que você viu do jogo? Qual a ideia sua? Você que tá arrebentando nos comentários, filho. Craque, uma boa tarde para você, para o Souza, para o Godoy, para todo mundo ligado no Donos da Bola. Primeiramente, parabéns ao Corinthians. Para mim, pênalti bem marcado pela arbitragem, pênalti no Flaco Lopes. Acho que... O primeiro ou o segundo para você? Para mim, o segundo pênalti. O Vitor Roque, para mim, nada. Depois, na sequência, pênalti no Flaco Lopes. Quanto ao jogo, acho que o Corinthians sofreu muito no primeiro tempo e acho que o Dorival comete um erro na primeira etapa. Acho que ele já deveria ter entrado com os 3 zagueiros por uma questão bem simples. O Palmeiras joga com 2 centroavantes, Vitor Roque e Flaco. Para que você tivesse uma sobra, 3 zagueiros do Corinthians para 2 atacantes do Palmeiras, se o Dorival tivesse entrado dessa forma, acho que o Corinthians teria sofrido menos. Não é por acaso que o Palmeiras cria as suas principais oportunidades logo no primeiro tempo. Quantas chances os dois tiveram no jogo? Flaco Lopes e o Vitor Roque. O Vitor Roque tem uma finalização que o Hugo, por exemplo, defende logo no início do primeiro tempo. Então, e o Flaco Lopes? E o Flaco Lopes, o Flaco não teve nenhuma grande chance no jogo mesmo. Mas o Vitor Roque explorava muito o espaço que tinha entre o André Ramalho e o Charles. De novo, para mim, ele foi o melhor jogador de Palmeiras, o Vitor Roque. Foi. Há um bom tempo já. E ele fez, em todos os clássicos em Itaquera nesse ano, ele foi bem. Ele foi bem no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Todos os jogos que ele está jogando, Léo, ele é o melhor jogador do Palmeiras para mim. Ele é mesmo. O menino está em crescimento. E custou caro, mas tem se provado um jogador em evolução. E acho que ele ganha muito a partir do momento em que o Flaco começa a jogar com ele também. Eles dividem bastante essa função. Que, por sinal, o Abel Ferreira demorou para entender isso. Que, por sinal, se tivesse entendido isso, talvez na Copa do Brasil a situação seria diferente. E ele não enxergou isso. Quem enxergou foi o Dorival Júnior, que arrebentou com ele taticamente. Exato. Depois do jogo com o Ceará, que é o primeiro jogo no segundo tempo, em que ele coloca os dois para jogar junto, o Palmeiras parece outra equipe. É outra equipe. Qual a ideia sua? Para você foi pênalti, Souza? Para mim não foi pênalti, não. Para mim não foi nada. Nenhum dos dois lances, para mim, foi pênalti. E também não foi pênalti pro Sport e também não foi pênalti pro Vasco. Pra mim. Depois eu vou mostrar pro Godoy ver aí. Eu vou mostrar pra você, Godoy. E aí?
Para mim, são lances normais de jogo. A arbitragem hoje em dia eu acho que tem que ter mais indício de pênalti. Se você não tem a câmera por trás ali, eu até no primeiro lance ali que o Charles tenta tirar, e outra coisa, né? E eu esqueci de pontuar ainda o Charles lateral direito ainda. E o Palmeiras não consegue ganhar o jogo. Incompetência, assim, gigantesca da parte do Maia. Para mim, não só foi que tem uma pênalti. coisa da arbitragem, viu, Godoy? Eu gosto do árbitro que vai lá e dá o pênalti e acabou, meu irmão. Sim. Eu gosto disso. Assume. Ele assume uma responsabilidade que hoje, ultimamente, você espera o VAR no lance daquele ali. Toma a decisão. Tomou Depois decisão. corrige ou mantém. mas eu gosto de árbitro que tem esse tipo de atitude. Souza. Tem personalidade. O único lance para mim do erro dele foi esse lance daí. O resto ele apitou o jogo normal, aquele negócio de clássico, ele vai picando o jogo. E quando ele dá o pênalti, ele começa a compensar para o outro lado também, né? Quando você não tem convicção daquilo que você está marcando. Mas achei um jogo do Palmeiras, como de sempre, muito volume de jogo, mas pouca criação, pouco chute. O Hugo pouco trabalhou. O Hugo trabalhou a mesma chance que o Palmeiras... Se você pensar em relação ao Hugo, o Palmeiras teve volume de jogo? Teve. Palmeiras teve. Palmeiras jogou mais? Jogou. Não tenho dúvida disso, e acho que é assim que a banda toca. Mas o que o Hugo fez a não ser o chute do Maurício? Qual foi o grande lance que o Palmeiras teve sem ser o chute do Maurício no contra-ataque? E tem uma boa saída do gol também, um lance com o Vitor Roque, que ele... Não, mas isso tudo bem, filho, mas isso é de jogo, ele vai lá e pau, a bola ainda sai depois. Mas desculpa. Eu acho que a grande dificuldade do Corinthians, e principalmente desse Palmeiras, é que o Palmeiras joga com 2 centroavantes, como o Léo falou, mas eles não jogam fixo na frente. Então ele sempre deixa um espaço, né? Um espaço para ser atacado. Isso traz uma dificuldade para a defesa do Corinthians, né? Mas, hein? Sem José Martínez, sem Carrijo, sem Yuri Alberto e jogando com 10, porque o Corinthians jogou com 10. Porque o que o Mendes fez ontem, se fosse eu na época que eu jogava, se fosse o Marcelinho Carioca, se fosse o Sócrates, pau. No outro dia os caras estavam arregaçando a gente. Eu acho que foi com 9, né? Esse Charles também... Não, mas pelo menos ele correu, Souza. Pelo menos ele tentou fazer aquilo que era programado. Ele foi numa posição que não era dele, já é criticado como volante. E também, eu queria saber qual a cigana que falou que o Charles... É o André Cury, né? O André Cury. Vou falar uma coisa pra você. Você é um monstro, hein, velho? Você é demais, hein? Vou botar os 2 gols aqui. Antes disso, o Palmeiras briga com o Flamengo pra você? Não. Pra você, Léo? Pra mim, briga. Pro título? Pra mim, briga. Nos Flamengo 2? e Palmeiras brigam pelo Nos título. 2? Pra mim, o Cruzeiro não briga, mas Palmeiras e Flamengo... Pra mim, o Cruzeiro briga, do que eu tô vendo, o Cruzeiro briga mais que o Palmeiras, nesse sentido agora do que eu tô vendo. Pra você, Godoy? Os 3 são candidatos ao título, sim. E crescendo aí o Botafogo. Eu não sei se vai estar, né? Verdade. Não sou cigana, mas eu acredito que a disputa vai ser bem acirrada até o fim. Então vamos lá, vamos colocar os 2 gols do jogo de ontem. Parabéns ao Marcelo Duó, que no Instagram dele fez um texto tão bonito sobre o Corinthians. Parabéns, viu, Marcelo Duó? O texto que você fez no seu Instagram é realmente tudo que acontece no Corinthians, diga-se de passagem. Olha lá, eu sou muito crítico em relação ao Garro, dele não fazer gols. Eu acho que é a 22ª e 23ª partida que ele não faz gol. O último gol que ele fez foi contra o Santos, né? Acho que jogos seguidos, se eu não estiver errado, acho que 15. Um jogador do naipe dele, da bola que ele tem que fazer gols. Mas, se não fosse ele nos últimos jogos, não sairia gol. Porque ele foi muito importante para todos os gols. Ele tem sido decisivo, isso é bem claro, né? Continua ainda sendo o melhor passador do Corinthians. E outra coisa, eu acho que a questão do Garro não está fazendo Ele joga gol. muito atrás, cara, eu não gosto disso, cara. Se eu pudesse conversar com esse moleque 10 minutos, eu falei, meu irmão, para com isso. Para de vir pegar a bola aqui, de volante, de lateral esquerdo, de lateral direito. Joga da intermediária para frente, você vai fazer 12 gols, 15 gols no ano. E outra coisa, ele está Bate bem na bola. se sacrificando, né? Quem tem chegado na área sempre é os volantes, né? Então ele tem ajudado muito na marcação, isso você tem que levar em consideração. A gente está vendo um Garro totalmente diferente, voltando para poder ajudar, correndo dentro de campo, se sacrificando. E outra coisa, não está jogando Yuri, não está jogando também Carrijo, que é um cara que sai construindo jogada e tira um peso um pouco dele, né? Então ele tem sofrido bastante com essas lesões do Corinthians também, né? Lesão dele, lesão de jogadores da frente. Então isso atrapalha, mas dentro de campo é o cara, é a cabeça pensante, é o cara que faz o time jogar. Não tem feito gol, mas tem dado suas assistências.
Léo? Ele é muito diferente, né? Ainda mais num time do Corinthians que acho que falta bastante conjunto. O Dorival tem lidado com N problemas, mas falta bastante. Agora, quanto a esse retrospecto que está aqui na nossa tela, é um ano bem frustrante para o Palmeiras com relação aos clássicos contra o Corinthians. Um ano em que o Palmeiras investiu muito, em que o Palmeiras contratou jogadores de nome e o retrospecto contra o seu maior rival é esse que a gente vê aqui na tela. Jogos em que o Palmeiras muitas vezes teve o roteiro do jogo de ontem, em que o Palmeiras foi melhor, mas não consegue concluir da melhor maneira e aí não consegue vencer o seu maior rival. Vamos lá, para você, Godoy, qual a ideia em relação ao Garro, em relação ao empate para o Corinthians, que é bom, mas em termos de pontuação, não. De pontuação, não. Porque você já perdeu para o Bragantino em casa, você já perdeu para o Bahia. Perdeu para o Bahia, que são 6 pontos. Você já empatou com o Vitória, empatou com o Fortaleza, empatou com o Cruzeiro. Em termos de pontuação, é ridículo. Mas, em termos de jogo e de você não perder para o seu maior rival, é importante. Como é que você enxerga isso, Oscar Roberto ou Godoy? Ô, craque Neto, o Garro, o Dorival Júnior, tendo todos os jogadores em condições de jogar, que fortalece muito tecnicamente a equipe potencial, o Garro poderia ser usado e explorado da maneira que o Arrascaeta é explorado e usado no Flamengo, que eles têm semelhanças físicas e técnicas também. Jogador muito habilidoso que faz o que quer com a bola. Então poderia ser explorado aí a partir do momento que o Dorival tenha mais jogadores à disposição com qualidade. Tecnicamente, né? Sim. Não é nem fisicamente, nem que corre. Não, eles têm que possa ter tecnicamente. E aí, às vezes, ele fica muito lá na frente, a bola não chega, e pela falta de experiência dele, porque ele é jovem, fala, eu não peguei na bola. Aí eu tenho que voltar para pegar na bola aqui, do lateral direito, aí eu meto a bola lá do outro lado. Não, não precisa. O Arrascaeta... Vem pra mim aqui. Isso. Aí eu pego a bola aqui e meto lá. Ele não chega lá. Alguém tem que falar pra ele, fica aqui, irmão, fica na intermediária, que você vai deitar e rolar. O Arrascaeta entendeu isso muito bem, né? Ele entendeu que ele pode ficar mais perto da área e tocar menos vezes na bola. 12 gols do brasileiro tem É a segunda temporada mais artilheira do Arrascaeta pelo Flamengo. Em relação à pontuação, é ruim pro Corinthians que precisa de pontos e ruim pro Palmeiras que está perseguindo o Flamengo. Então, é que o Flamengo empatou, foi bom, né? Mas o empate aí não foi bom para os dois, nenhum das duas equipes. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Corinthians e Palmeiras, 1-1 na Neoquímica Arena, resultado ruim para o Palmeiras, que está na briga pelo título, inclusive, se vencesse ontem, estaria coladinho com o Flamengo. Olha lá, pessoal, 43 pontos, o Flamengo tem 47, mais 2 pontos, o Palmeiras ficaria com 45 e um jogo a menos. Olha só, 45 e um jogo a menos, mas... não adianta ficar lamentando o resultado não veio, agora focar na próxima partida pelo Brasileiro. 23ª rodada, o Palmeiras vai receber o Internacional no Allianz Parque, 18h30, vai cair num sábado. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.